Olá pessoal, o tema dessa videoaula de hoje, sistemas ramificados, nós veremos um problema clássico da hidráulica, que é o problema dos 3 reservatórios. Os objetivos dessa aula são estudar o que são sistemas hidráulicos ramificados, analisar como nós podemos calcular a vazão quando temos um sistema com 2 reservatórios e com uma tomada de água intermediária, e como nós podemos resolver um problema quando nós temos 3 ou mais reservatórios. A motivação dessa aula é resolver um seguinte problema prático de engenharia. É muito comum nos sistemas urbanos de abastecimento de água que essa captação de água venha de mais de um manancial. Um exemplo são essas fotos aqui que mostram partes do sistema urbano de abastecimento de Florianópolis. Nós temos uma captação que fica na Vargem do Braço, a represa de Pilões, em Santo Amaro da Imperatriz. Nós temos uma captação que fica na Lagoa do Peri. Nós temos outras captações também. Um sistema bem complexo. Isso é uma realidade de várias cidades, principalmente regiões metropolitanas, em que nós temos várias fontes diferentes de água, vários reservatórios, tubulações interligando esse sistema. Quando nós temos tubulações que vêm desses reservatórios, que são as adutoras, e elas se unem em uma junção para abastecer uma cidade, e nós analisamos esse problema, dentro do nosso volume de controle, nós temos variação de vazões. Como que nós podemos calcular a vazão que cada um desses reservatórios irá fornecer para a cidade? Esse tipo de problema envolve análise de sistemas hidráulicos ramificados. E o que são sistemas hidráulicos ramificados? Um sistema hidráulico ele é dito ramificado quando, em uma ou mais seções de um conduto, ocorrer a variação por derivação de água. Então, dentro do nosso volume de controle, nós vamos ter diferentes tubulações que elas se unem ou chegam até uma bifurcação e ocorre variação de vazão. A derivação de água ela pode ser, como mostra a figura aqui, para um reservatório ou ainda para o consumo direto em uma rede de distribuição. É relativamente comum nós termos esse tipo de situação nos projetos de sistemas urbanos de abastecimento de água. Como essa aula é de hidráulica, vamos começar do início então, analisando 2 casos clássicos. Vamos começar então analisando um sistema de abastecimento de água de uma cidade, que pode ser feito usando 2 reservatórios que estão posicionados em cotas distintas. Aqui nós temos na figura os reservatórios R1 e R2. O reservatório R1 está ao nível d'água Z1, mais alto, o reservatório R2 no nível d'água Z2, aqui mais baixo, e eles são interligados por uma tubulação ABC. O reservatório R1 ele está numa posição superior, então ele sempre vai ser o abastecedor, ou seja, o escoamento é no sentido de A para B. Só que aqui nós temos no ponto B uma tomada de água. A demanda de água nessa tomada d'água vai interferir no sentido do escoamento de B para C. Se o escoamento será de B para C ou de C para B, nós temos algumas situações possíveis em função dessa vazão no ponto B. Uma das possibilidades que nós temos é não ter vazão no ponto B, por exemplo, ter uma válvula aqui e estar fechada. Os casos clássicos ainda que nós estávamos analisando em hidráulica, aplicando a equação de energia, princípio da conservação da massa, como nós vimos resolvendo até agora. Nesse caso, nós vamos ter que a vazão em A, que chega de A para B, de B para C, ela é igual, ou seja, a vazão em 1 igual a vazão em 2. A linha pesométrica, ela é L, D1, M. Se os diâmetros D1 e D2 forem diferentes, a perda de carga em 1 será diferente da perda de carga em 2, consequentemente, a declividade da linha pesométrica será um pouco diferente. Se as 2 tubulações tivessem o mesmo diâmetro, nós teríamos uma linha com uma única declividade, que é um caso especial. O que acontece aqui? Como que nós podemos calcular a vazão? Então, nós aplicamos a equação da energia entre os 2 reservatórios. Aplicando a equação de energia nesse volume de controle, nós vamos chegar à conclusão que a perda de carga entre os 2 reservatórios é igual
a diferença de cotas entre os dois reservatórios, E1 menos E2. Para calcular essa perda de carga, no caso de nós termos diâmetros diferentes, D1 e D2, nós temos que calcular a perda de carga no trecho 1 e a perda de carga no trecho 2. Como são dois condutos em série, nós vamos somar as perdas de carga. Nós podemos calcular usando a fórmula universal de perda de carga ou Hansen-Williams, aqui. Se nós usarmos a fórmula universal de perda de carga, nós vamos chegar numa expressão como essa aqui. Isolando a vazão, nós vamos chegar numa expressão para o cálculo de vazão e o resto é só matemática para resolver. Um outro caso possível é quando nós tenhamos que a vazão em B é maior do que zero, ou seja, tem uma tubulação aqui que está aberta, um registro aberto. Nesse caso aqui, a vazão que chega em R2 é um pouco menor. Por quê? Porque a vazão em 1, quando ela chega no ponto B, ocorre uma bifurcação. Uma parte dessa vazão é a vazão QB e uma parte da vazão é a vazão Q2. Então, Q1 igual a QB mais Q2. A linha piezométrica vai ser L, B2, M. Diminui um pouquinho ali, porque nós temos uma distribuição de vazão no ponto B. Nós temos ainda uma outra situação possível, que é quando a vazão em 2 é zero. Ou porque a demanda de vazão em B é tão alta a ponto de toda a vazão do R1 ir para RB, ir para o ponto B, melhor dizendo, que pode ser um bairro, pode ser um outro reservatório, enfim. Ou ainda é um caso de uma operação da adutora em que ocorre o fechamento de uma válvula e não existe vazão chegando em R2. Isso pode acontecer porque durante o funcionamento das adutoras existem manutenções, existem operações de rede, existem variações de demanda de vazão. Durante o dia a demanda é maior, durante a noite ocorre normalmente o enchimento dos reservatórios, então a vazão nas adutoras não necessariamente é sempre a mesma. Um caso aqui, então, em que toda a vazão em 1 vai para QB e a vazão em 2 é igual a zero. O que acontece com a linha piezométrica? Ela vai ter essa forma aqui, LB3M, ou seja, no ponto B, a cota da linha piezométrica é igual ao valor de Z2, que é a cota da superfície do reservatório R2. Nesse caso aqui, na hora de calcular a vazão, também, sempre a mesma análise, né? Nós aplicamos a equação de energia, substituímos pela fórmula de perda de carga, que nós escolhemos calcular, no caso aqui também, fórmula universal de perda de carga, isolando a vazão, chega nessa fórmula aqui. Um outro caso possível é quando a vazão que sai do reservatório R1 e a vazão que sai do reservatório R2, ambas abastecem o ponto B, que é a tomada d'água. Nós vamos ter que a vazão em 1 mais a vazão em 2 é igual à vazão QB. A linha piezométrica vai ser L, B4, M. A cota piezométrica na bifurcação ela está mais baixa que a cota da superfície de água do reservatório R2. Lembrando que o escoamento vai ser sempre no sentido da cota piezométrica mais alta para a cota piezométrica mais baixa, quando nós não temos nenhuma máquina hidráulica no volume de controle. E nesse caso aqui, para calcular a vazão, um raciocínio é parecido, nós aplicamos a equação de energia, substituindo por uma fórmula de cálculo de perda de carga, isolando a vazão em QB, nós temos essa fórmula aqui. Vejamos agora como resolver um outro problema clássico de hidráulica. Vamos considerar uma situação em que nós tenhamos 3 reservatórios agora, em diferentes elevações, e eles estão conectados por um sistema de tubulação em um ponto B. Esse é um problema clássico. Dificilmente ele acontece na prática, não é tão comum assim como o problema anterior, mas não quer dizer que ele não possa acontecer. O mais importante aqui é nós analisarmos como resolver esse tipo de problema, porque entendendo como resolver esse tipo de problema, nós podemos depois resolver problemas mais comuns de acontecerem na prática. Então, que nós temos algumas variáveis que são conhecidas, a cota
do reservatório R1, a cota do reservatório R2, a cota do reservatório R3, os diâmetros das 3 tubulações, os comprimentos. O que nós não conhecemos? Nós não conhecemos o valor da cota pesométrica na bifurcação, no ponto B, chamando aqui de X. Nessa situação, como o reservatório R1 está mais alto, ele vai ser sempre o abastecedor, então o escoamento vai ser de A para B, Q1 aqui. E o reservatório R3, como ele está na cota mais baixa, ele será sempre o reservatório abastecido. Então o escoamento será no sentido de B para D, Q3. A incógnita é, qual é o sentido de escoamento entre B e C? O escoamento vai de B para C, vai de C para B. O que acontece com essa vazão em 2? Uma das possibilidades é que essa cota pesométrica ela esteja mais alta que o reservatório, que a superfície do reservatório R2, que é Z2. Então, nesse caso, o sentido de escoamento é de B para C. Aplicando o princípio da conservação da massa, nós temos que a vazão Q1 é igual à vazão Q2 mais a vazão Q3. Ou seja, o reservatório R2 ele está sendo abastecido por R1, assim como o reservatório R3. Uma outra possibilidade é quando nós tenhamos também ou uma demanda muito grande do reservatório R3 a ponto do reservatório R1, da vazão em 1 e toda para o reservatório R3. É mais provável que aqui nós tenhamos uma válvula, por exemplo, um registro fechado entre B e C, que faz com que a vazão QB seja igual a zero. E nesse caso, então, a cota da linha pesométrica em X é igual ao valor da cota da superfície do reservatório R2, e a vazão em 1 está indo toda para o reservatório R3. Uma outra possibilidade é quando a cota pesométrica no ponto B ela está mais baixa que a cota da superfície do reservatório R2, Z2. O escoamento é de C para B. Aplicando a conservação da massa, nós temos que a vazão em 1 mais a vazão em 2 é igual à vazão em 3. Ou seja, o reservatório R2 ele está abastecendo também, para abastecer o reservatório R3. Essas são as possibilidades que nós temos. Esse problema envolve processo de tentativa e erro para ser resolvido, cálculo iterativo. Nós temos que, no início, adotar uma das 3 hipóteses. A hipótese mais fácil de começar, sugiro que você comece adotando a segunda hipótese, que é fixar o valor da cota pesométrica na bifurcação como sendo Z2, porque nesse caso nós temos que a vazão em 2 é igual a zero. Nós usamos as equações, as mesmas equações que nós estávamos usando até agora, equação de energia, alguma expressão para o cálculo da perda de carga e o princípio da conservação da massa. Nós vamos ter que Z1 menos X vai ser igual a perda de carga em 1 e X menos E3 vai ser igual a perda de carga em 3. Se você fizer o cálculo e chegar à conclusão que a vazão em 1 é igual a vazão em 3, significa que a hipótese está correta, o problema está resolvido. Agora, se no final você chegar nos seus resultados que a vazão em 1 for maior que a vazão em 3, significa que a hipótese não estava correta. Você tem que aumentar o valor da cota pesométrica, o X, de modo que ocorra uma diminuição do valor da vazão Q1, um aumento do valor da vazão Q3 e um aumento do valor da vazão Q2. Se por outro lado você encontrar o valor que a vazão em 1 for menor que a vazão em 3, você tem que diminuir o valor da cota pesométrica no B, o X, de modo que você consiga aumentar o valor da vazão Q1, aumentar o valor da vazão Q2 e diminuir o valor da vazão Q3. Essa variação vai acontecer até que você consiga satisfazer a equação da continuidade, porque só existem 3 possibilidades, ou Q1 igual a Q3, ou Q1 é igual a Q2 mais Q3, ou Q3 é igual a Q1 mais Q2. Usando as mesmas equações, a gente tem que chegar no final satisfazendo a equação da continuidade. Então, uma frase aqui para inspirar a semana de vocês. Pelos mesmos caminhos não se chega aos mesmos fins. A referência dessa aula, o livro de hidráulica do Porto. Eu desejo para vocês então, bons estudos e até a nossa próxima aula.